Superman decide que a única forma de salvar o mundo e implementar os ideais marxistas-leninistas plenamente é com ele próprio se tornando o líder do Estado, enquanto o Luthor se torna o presidente dos Estados Unidos, dando todo um novo significado às definições de tensões da Guerra Fria. E também tem a Mulher Maravilha, embaixadora da Ilha Paraíso e aliada da União Soviética, um Batman, filho de dissidentes mortos pelo governo em busca de vingança, um clone bizarro do Superman feito pelos americanos, um esquadrão de aeronáutica de lanternas verdes e um plano secreto do Brainiac por trás de tudo. Tem história demais nesse gibi. E eu não vou mentir, é um gibi muito divertido. O pior que eu não gosto do Mark Miller, mas eu acho ele muito bom. sempre será um marqueteiro do caralho. E essa HQ não é exceção. Pra todos os seus vícios e sensacionalismos, eu nunca vou negar que o homem sabe muito entreter. Mas ainda resta uma questão. Como um gibi americano ressuscitando seus maiores hits da Guerra Fria e ainda dando ênfase à perspectiva soviética, por acaso essa HQ é uma grande propaganda anticomunista? O Leonardo falou, né? Ele mandou aqui no... Ô, Leonardo, desculpa o incômodo. Malditos comunas! Bem, sim. É claro que sim. Quero dizer, eu meio que ressinto chamar de propaganda, e especialmente nessa conotação contemporânea puramente negativa, porque eu realmente não acho que o governo americano está secretamente financiando o gibi do Mark Miller e animações direto para vídeo. Não, ele deixa pra fazer isso só em filmes maiores sobre o Superman. Mas é claro que esse quadrinho não é uma grande ode não irônica à glória da União Soviética. Você sabe, até mesmo o Superman no comecinho da Era de Ouro, no seu auge de campeão dos oprimidos e trabalhadores, já estava essencialmente jogando Stalin no mesmo saco que Hitler em uma das suas histórias mais famosas. Mas ao mesmo tempo eu não acho que esse gibi chegue a ser algum tipo de documento neomacartista. Ou pelo menos eu não diria que o propósito dele é ser uma grande ferramenta de convencimento, ressuscitando velhas paranoias de Red Scare para reafirmar a importância absoluta do liberalismo americano como a única forma ideológica válida. Não. Esse é o propósito do filme animado. Ok, mas deixa eu parar um pouquinho, porque eu cheguei aqui pra falar sobre desenho animado da DC e eu acabo sendo forçado a discutir um monte de eventos históricos extremamente polarizantes, então eu deveria pelo menos dizer algumas coisas antes. Eu não tô aqui pra defender Stalin ou o período dele como secretário-geral ou até fetichizar a União Soviética como um todo. Eu confesso que toda vez que eu dou de cara com o movimento de Stalin nunca errou, matou foi pouco e todo mundo que ele matou na verdade era nazista, eu também acho muito estranho. Mas é inegável que a sua imagem foi transmutada em um... Não dá pra falar, né? Tá errado, não pode, né? Eu acho muito estranho, né? Não consegue falar, né? Porra, que isso? Não consegue falar, não, é errado mesmo, assim, bizarro. Eu acho estranho também, pô. Não consegue. O movimento de Stalin nunca errou, matou foi pouco e todo mundo que ele matou na verdade era nazista, eu também acho muito estranho. Mas é inegável que a sua imagem foi transmutada em um bicho-papão para deslegitimar não apenas o seu governo, mas todo o experimento comunista e traçar uma falsa equivalência com o fascismo. Putz. Que pena, John. Que pena, John Tralhas. Pena, cara. Pô, cara. Pena, velho. Bom, assim, falando de verdade, né? Nunca podemos esquecer do que ele fez. Nunca podemos ignorar que ele foi facilmente um dos piores tiranos que a humanidade já teve. Claro. Mas sim, foi propagandeado de maneira demoníaca, monstruosa. Obviamente tem um movimento americano mesmo, né? Vamos dizer assim, ocidental, vai. De grandes polis propagandistas de inferiorizar ou de demonizar a figura stalinista, óbvio. Isso não é negado. Mas essa frase final ali me pegou. Porque para tentar traçar uma falsa equivalência com o fascismo. Primeiro que ele nem diz o que em equivalência está se dando.
Que equivalência é essa que está se dando? A moralidade? A moralidade do movimento comunista e stalinista? Porque a gente precisa sempre lembrar que não existia só o movimento comunista, socialista, científico, stalinista. Né? A gente tem que lembrar que o mundo não é só Marx. O Proudhon era socialista, mutualista. O Kropotkin também era socialista, mutualista. Eu li um dos últimos livros dele, muito bom, vale dizer. Apoio mútuo. Temos também o próprio Bakunin, que não era mutualista, mas ele era socialista coletivista. Acho que era socialista coletivista. Existem vários socialismos, não existe só o do Marx. Né? Mas, o que é que ele está falando sobre equivalência, bicho? Como assim? Qual é a equivalência de comentário? Não sei em que entonação ele está falando isso, sobre ideologia, sobre egoísmo, sobre valores. Não sei o que ele diz que está tentando engessar uma falsa equivalência com o fascismo, mas mesmo assim eu tenho certeza de que existe uma equivalência sobre esses dois ismos aí. Enfim, o YouTube brasileiro, curiosamente, nesses últimos anos, aí, 2022, 2023, está com um polo de pessoas desmistificando essa imagem de que fascismo é só uma coisa para chamar de ruim, porque o comunismo, para quem não lembra, né, um dos maiores inimigos autoproclamados do Stalin era o fascismo. Ele abertamente disse quem era o inimigo deles, quem era inimigo dos operários, quem era inimigo dos oprimidos eram os fascistas. E tem todo um adorno sobre isso, porque, né? Enfim. E aí, hoje, 2022, 2023, nós temos bons documentos em português já, de pessoas desmistificando essa ideia de que fascismo não tem quase nenhuma relação com o movimento comunista stalinista, porque tem muitas relações. Uma equivalência muito próxima, sim, né? Mas vamos ver o que é que ele vai dizer aqui no vídeo. É uma gafe que o cara não sabia há um ano atrás. Muitos de vocês que estão aqui comigo poderiam muito bem estar nessa mesma situação, sabe? E você, Igor, o que é que você tem a dizer? Pois bem, tem coisas aqui que eu não posso falar em live, porque as pessoas vão de tirar de contexto, obviamente, mas eu nunca fui fascista, tá? Não pensem que é isso, eu só estou literalmente dizendo assim, tem coisas que a gente não pode falar em live porque vão tirar fora de contexto, ponto. Eu nunca fui fascista. Mas eu não tinha essa ideia engessada, não, tá? Eu já sabia de muitas coisas por trás, principalmente por causa do meu professor de história, que foi um incompetente e eu tive que estudar por fora dele. Enfim. E ao mesmo tempo minimizar ou só mesmo ignorar toda e qualquer atrocidade e consequência cometida sob regimes liberais, como escravidão, colonialismo, pobreza extrema, por aí vai. É muito bom que muitas das vezes é ignorado que o stalinismo fez tudo isso, que Pol Pot fez tudo isso, que... e muito piores, né? Claro que não pode ignorar que não tivesse feito isso também, gente. Meu Deus, a humanidade, ela errou muito, e não importa que bandeira ela tenha assumido, errar é humano, né? Obviamente, Stalin falhou várias vezes. A grande fome nos anos 30 pode não ter sido com intenções genocidas, mas ainda são milhões de mortos sob Foram com intenções, sim, tá? seu governo e suas políticas, só para citar um exemplo. Mas ele também foi a primeira e principal linha de defesa contra o nazifascismo, por mais Essa frase não existe, é uma frase assumidamente de esquerda. que o Ocidente odeia admitir isso, então isso tem que valer alguma coisa. Pelo menos essa é a minha perspectiva muito, muito breve sobre uma figura histórica extremamente complexa. Se não concorda comigo, tudo bem, só não reclama comigo, reclama com o fantasma do Losurdo, eu só tô no YouTube fazendo um vídeo sobre o Super-Homem. Enfim, Entre a Foice e o Martelo, o filme animado. É uma adaptação mais ou menos fiel do quadrinho, mas tem várias mudanças pontuais que se provam cruciais. Então eu vou dar esse crédito pra HQ. Por mais que ela critique, ou por vezes até represente de forma caricata a União Soviética,
ela não tá especialmente interessada em defender os Estados Unidos também. Eles são sempre representados como essa nação meio tapada e inescrupulosa que tá sempre sendo deixada pra trás pela União Soviética do Super. A única figura competente lá é o Luthor, que também é um completo filho da puta. Eu não sei, talvez seja porque o Mark Millar é escocês e, portanto, não tem apego pessoal à narrativa patriota americana, mas no geral é um quadrinho bastante sarcástico, por vezes até cínico. E eu nem digo cínico como uma coisa negativa, mas a animação... Pior que, pelo que eu estudei do Mark Millar, gente, ele realmente assumiu a carapuça da Escócia, tá? Às vezes eu acho muito errado. Ouve. Às vezes eu acho muito errado. Tu diz assim, não, é porque fulano é brasileiro, né? Aí tal. Uhum. Acho às vezes muito errado, cara. Pô, são milhões de pessoas, milhões de culturas, milhões de eras. Passou tanto tempo aqui, cara. O Brasil tem 500 anos e mais, né? Aí tá me dizendo que por eu ser brasileiro eu tenho esse modus operandi aqui. Pelo amor de Deus, acorda. Mas de fato, que eu lembro, o Mark Millar ele assumiu a carapuça do escocês. E pra quem não lembra, né, os escoceses foram muito maltratados pelos ingleses. E toda essa ocidentalização assumida tanto pela Inglaterra como pelos americanos. Mas brasileiro é semi-humano mesmo. Vamos continuar aqui, pô. Então, tá tentando seguir com um tom muito mais sincero, mas também muito mais abertamente partidário e piegas. As coisas começam a ficar bem esquisitas lá pro final do primeiro ato. Então, tem essa cena que o Superman vai até Metrópolis pra falar com a Lois Lane pra provar que ele não tem medo da imprensa. Caralho, o cara mandou um take aqui, pô. Pensem nisso, hein? Então o Mark Millar é um escocês de verdade? Oh my god. Pô, boa, essa aí é uma boa, A gente responde depois, né? E as coisas começam a ficar bem esquisitas lá pro final do primeiro ato. Então, tem essa cena que o Superman vai até Metrópolis pra falar com a Lois Lane pra provar que ele não tem medo da imprensa. E aí ela dá pra ele um documento que é basicamente o relatório Khrushchev alguns anos antes. E o Superman fica sabendo ali mesmo dos gulags e todas as outras formas de repressão que ele aparentemente nunca tinha ouvido falar. E ele fica todo... Boas moi! Não acredito que Tovarich Stalin na verdade é um ditador cruel. E aí ele vai lá confrontar o outro Homem de Aço, que, tal qual um supervilão, tá todo... veja bem, meu filho, eu fiz isso pelo bem maior. E termina com a cena completamente surreal do Superman incinerando Stalin com visão de calor e assumindo seu lugar. Tudo isso é novidade de animação, por sinal. Na HQ, o Superman já estava ciente da repressão política e o Stalin morre em um outro rolê envolvendo um filho legítimo dele, que nem tá no filme, e tanto ele quanto o resto do governo já estava interessado no Superman assumindo o poder depois da sua morte. Não foi um golpe. Isso prepara um tom meio tendencioso. A HQ é muito mais consciente disso, pelo amor de Deus, cara. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Que filme é esse? O cara tem audição, tá ligado? Que consegue escutar tudo. Porra, como é que não vai perceber isso, mano? Como, cara? Que porra é? Ele não é burro, tá ligado? Ele é muito inteligente, na real. Que porra é um panguão, né? Stalin, você mata pessoas mesmo? Entenda, meu filho, é para um bem maior. Não, o bem é o único bem. Sei o que é isso, cara. Pô. Pro resto do filme. Sim, eu também acho que gulags são uma merda, uma violação viva de direitos humanos, mas eu também acho isso das colônias ou de outras formas de campo de concentração ao longo da história ocidental. Ou que seja o sistema carcerário dos Estados Unidos, do Brasil também, que é injusto, racista, cruel e também uma medida totalmente ineficaz contra a criminalidade. Mas nunca houve uma história onde o Superman descobre... Porra, mas tu tá comparando o sistema carcerário com Gulag? Ok, eu entendo que você fez um comparativo anterior e trouxe esse segundo aí, mas porra... É complicated, né? Complicated. Sobre a verdade secreta sobre os Estados Unidos e é um presídio cheio de homens negros que foram forçados a assinar confissões e condenados sem provas, e aí ele chega à conclusão que o país foi uma mentira o tempo todo, e aí ele vai lá e mata o Nixon ou qualquer coisa louca assim. Inclusive, existe uma única troca no filme entre o Superman e a Lois em que ele, de fato, levanta esses problemas graves que persistem desde a fundação da sociedade liberal. The United States already is the protector of the free world.
the bulwark of liberty and equality. Your bulwark was built on the backs of slaves and immigrants, and it hasn't changed much, has it? While you and your privileged kind live in luxury, all across your country people are struggling, suffering, dying. E ela e o filme simplesmente respondem com: I can't deny that there's a gap between the American dream and the American reality, but there are some massive gaps in your utopian vision that need addressing as well. E essa passada de pano é tudo que o filme julga como necessário para justificar a nação. Porque, de acordo com o ethos dele, os Estados Unidos só erram quando se desvirtuam dos seus ideais. Por exemplo, ele traça alguns paralelos com o governo Trump e retrata o bizarro criado pelo Luthor muito mais abertamente como um soldado americano cegamente jingoísta. Isso é retratado como uma desvirtuação dos ideais americanos. America first! Mas esses ideais, o sonho americano, é algo fundamentalmente puro e imaculado. E todas essas falhas podem ser simplesmente resolvidas com um voto pelos democratas. Barack Obama. It will almost be an honor to kill you. Mas com tanta minimização das cagadas americanas, por outro lado, a animação quer muito julgar o Superman soviético a todo ponto. É claro, ele é essencialmente alguém de intenções nobres que quer ajudar todo mundo com o mínimo de violência e barbárie possível. Mas, como dizem no Ocidente, de boas intenções que não conformam estritamente à lógica capitalista, o inferno está cheio. Assim como na HQ, ele começa a literalmente lobotomizar os seus opositores e transformar eles nos seus próprios super robôs domesticados. O que Muito bizarro. obviamente, bastante terrível, mesmo que uma analogia meio canastrona do totalitarismo. Copyright todos os direitos reservados a Hannah Arendt, 1951. Mas principalmente é uma forma muito safada da história de condenar o Superman quando todo o discurso dele começa a fazer sentido demais. Claro, essa distopia comunista erradicou a doença, a pobreza e o analfabetismo e aumentou amplamente o conforto, a cultura e até mesmo a economia. Mas e enquanto a liberdade? Liberdade geralmente aplicada. Então, querido, isso é uma propaganda, né? E na verdade é um comentário. É um comentário do Mark Miller perante essa idealização por trás do comunismo. E que, se você for em observação maior, ao retirar a liberdade, implica dizer que você não tem liberdade de questionar esses tais dados. Ao não questionar esses tais dados, a economia, a agricultura, a educação, o que seja, ela pode muito bem ser desvirtuada pelo seu próprio governo. Então, uma das principais críticas que o Mark Miller faz dentro da HQ é essa injustiça, né? Em nenhum momento ele disse que também tá certo o liberalismo leco. E assim, eu não falei até agora isso porque eu concordo com o John Tralhas. O liberalismo fez muita desgraça também. Evidente. Ninguém vai ser omisso aqui de dizer que não, mas na verdade, não. O liberalismo também é uma pitomba. Então, eu não vou dizer que são farinha do mesmo saco, porque um é totalitário e o outro é contratualista. E o contratualista, ele dá poder por desgraças, óbvio, mas o outro já é direto, né? Então é diferente. Doença, a pobreza e o analfabetismo e aumentou amplamente o conforto, a cultura e até mesmo a economia. Mas e enquanto a liberdade? Liberdade geralmente aplicada no sentido mais vago possível. Sabe, eu acho que o Super-Homem poderia tranquilamente ter feito isso. Opa. A gente pode enfrentar essa coisa juntos! Isso tudo sem lobotomizar ninguém. Eu acho que isso é só uma forçação de barra gratuita. Especialmente quando ele se recusa veementemente a invadir os Estados Unidos, porque ele consideraria isso errado, e os Estados Unidos são simplesmente viciados em invadir a União Soviética descaradamente nesse filme. O conceito de Guerra Fria foi pro caralho nesse mundo, aparentemente. Lá no final, o Superman vai lá impedir o esquadrão de Lanternas Verdes de invadir, e aí a Mulher Maravilha aparece pra intervir e começa com um papinho de... É isso? Vocês são todos iguais. E, caralho, do que você tá falando? Esses caras que estão invadindo o país do Superman? E ele nem tá matando ninguém quando ele poderia, ele tá só jogando eles na água. Mas, pessoalmente, o que mais me irrita nessa animação é a forma como ela representa o Luthor. Eu não acredito que eu preciso dizer isso, mas na HQ, o Lex Luthor não é o herói. Ele ainda é o Lex Luthor.
A graça dele é que ele é um super gênio que poderia facilmente mudar o mundo para melhor com os talentos dele, mas ele também é um sociopata narcisista que vai matar e manipular quem tiver no seu caminho e cujo único objetivo é só a vingança mesquinha contra o Superman. Em contraste com o nosso Supercomuna, que genuinamente tem as melhores intenções para o mundo em mente, mas cai nas armadilhas de governos autoritários. Quando ele consegue derrotar o Superman no final da história, isso é representado, acima de tudo, com uma vitória pessoal do próprio Luthor, não dos americanos. Tanto que o que ele faz depois disso é dissolver a forma de governo como conhecemos e estabelecer um novo regime como parte da sua utopia em sua própria imagem, até mesmo admitindo que o Superman sempre teve várias boas ideias e criando uma ideologia revolucionária que transcende o capitalismo e o comunismo, que obviamente Mark Millar não elabora, porque se ele fosse capaz de explicar isso, ele estaria salvando o mundo com o maior cientista político da história e não escrevendo o legado de Júpiter. E aí termina nesse final completamente surtado no futuro distante, em que os descendentes do Luthor eventualmente se tornam a casa de El, e um deles, Jor-El, manda o seu filho, Kal-El, de volta no tempo para escapar do seu mundo à beira da ruína, criando um paradoxo temporal e ressignificando completamente a relação do Lex com seu arqui-inimigo. Falando sério, como ficção histórica e política, essa HQ pode ser medíocre, mas como uma das grandes histórias sobre a rivalidade entre Superman e Luthor, ela é fantástica. Eu adoro esse final. Eu concordo com 2 pontos. E tudo isso foi cortado. Não é medíocre, não é medíocre, eu acho bem interessante a relação do Luthor com o Superman, Kal-El. Eu gosto como ele pega a história do início, assim, do Superman, do Luthor, né, e vai ressignificando através dessa disputa política, assim. Eles precisavam focar no que realmente importa, que é a punitação estadunidense. No filme, o Luthor é mostrado como sendo meio socialmente travado e manipulador, mas muito menos diabólico que na HQ. E ele acaba essencialmente legitimado como um homem honrado, um bom marido e um verdadeiro patriota democrático no final, justamente porque ele representa os Estados Unidos. E eu acho que eles simplesmente esqueceram completamente o fato que ele ser um industrialista inescrupuloso era exatamente o tipo de coisa que faz dele o vilão, ele é um mesmo nas histórias onde o Superman não é a encarnação do socialismo, mas, né? E mesmo deixando de lado o comentário político, com o personagem, esse Lex é só meio chato em comparação. O do quadrinho é um dos meus Luthors favoritos. Ele é extravagante e cuzão, a única coisa maior que o seu gênio é o seu ego incontrolável. E aí o filme realmente arruina qualquer boa vontade que eu poderia ter com a cena final. Na moral, o final do filme é uma merda! Como nós não temos mais o futuro especulativo e viagem no tempo, porque isso era legal, o filme termina com o Lex Luthor no seu discurso de passagem de posse presidencial, porque aqui ele não é um megalomaníaco narcisista, e sim um grande defensor do processo democrático como cidadão dos gloriosos Estados Unidos da América, que derrotou aqueles comunas otários com a engenhosidade americana. E é um discurso de excepcionalismo americano que parece que veio diretamente dos anos 50, de tão paternalista e condescendente que é. O que é irônico porque o próprio filme martela o tempo todo que essa foi a maior falha do Superman o tempo todo. Que ele era bem intencionado, mas ele era extremamente paternalista e condescendente com todo o resto da humanidade. E é um papinho intragável de os Estados Unidos é foda, amamos a democracia, nós somos o verdadeiro caminho. E nós vamos ajudar a ex-União Soviética falida com os caminhos da liberdade, porque nós somos muito bacanas. E é tudo representado de forma extremamente sincera e melosa, sem nada do senso de ironia ou sátira do quadrinho. Assistindo isso, eu queria a morte. Saudade quando o pior final de uma animação da DC era o podcast do Mutando com Kevin Smith, na moral. E, pelo amor de Deus, J.M. Demetrius, eu adoro vários quadrinhos seus. Você escreveu A Última Caçada de Kraven, eu sou eternamente grato por isso. Como é que esse roteiro seu tá conseguindo ter menos nuance que o Mark Millar? Um homem cuja maior contribuição pra cultura pop é o Capitão América perguntando se a letra na testa dele é a inicial da França? Essa é, no fim das contas, uma história sobre a queda inevitável do socialismo, mesmo quando ele é atuado por alguém de competência e fibra moral incorruptível como o Superman. E, por sua vez, uma grande legitimação da lógica liberal. É aquele velho, o socialismo é uma ideia muito bonita, mas só funciona na teoria. E ênfase no velho. Nós somos parte de uma geração que é notoriamente mais receptiva à ideia de esquerda, incluindo aquelas de um campo mais radical. Já que, é claro, nós não estamos exatamente vivendo na utopia de livre mercado que nos foi prometida. O ponto disso
Não acho que é por causa disso não, viu, cara? Não é porque o capitalismo falhou que tá tendo tanta gente comunista adepta a pensamentos maoístas e tal. Não é por causa disso, não. Mas, enfim. Deve ser horrível, viu, gente? Nossa, como o filme deve ser ruim, cara. Porque eu lembro da HQ funcionar. Ele ficava citando a coisa do filme e ficava, cara, Uhum. nossa, nada a ver mesmo, nada a ver mesmo. Pegaram Sim. o Frank Miller e zoaram tudinho. O Frank Miller, não. Mark Miller. Mark Miller. Zoaram ele todinho. É, que eu parece até igual aquela concordo. do Dark Knight Returns. O né? Dark Knight Returns. Bem ruim. Viva a ideia de esquerda, incluindo aquelas de um campo mais radical, já que, é claro, nós não estamos exatamente vivendo na utopia de livre mercado que nos foi prometida. O ponto que eu até concordo com essa história tem a ver com essa noção meio individualista de super-heróis, e especialmente os como Superman, em que roteiristas começam a escrever com o intuito de levar a sério e quando se dão conta eles já estão nessa brisa de como ele vai salvar o mundo. Não só do vilão da semana, mas, no geral, como esse cara vai acabar com todos os problemas sistêmicos do mundo na base do muque e da visão de calor. E eu confesso que eu acho meio perturbadora a ideia de ter o Super-Homem, o Miracle Man, simplesmente Muito bom, chegarem Miracle Man. tomando poder, mesmo que seja para implementar ideais e políticas que eu concorde. Até o Alan Moore sabia que esse final não é tão utópico quanto parece. A gente não pode esperar pela salvação de um Messias, use ele cueca por cima da calça ou não. A mudança só pode vir pelo coletivo. E você sabe quem valoriza o coletivo? Sabe quem falou isso com coisa? E o fascismo também, e aí? Pô, vamos todo mundo ficar fascista, né? Beijão aí, viu? Beijão aí, viu, Jotrárias? Não sei se você sabe disso aí. Também tem um movimento brasileiro que liga muito pra coletivo, Anauê. Conhece a Anauê? Anauê integralismo também. Você por acaso é integralista? Não sabia. Enfim, né? Gente, o vídeo não foi ruim, não. Na verdade, Sim, concordei sim. bastante com o que ele comentou. Só quando ele vai além, né? Pra comentar de assuntos fora do espectro do vídeo, do filme, do mangá não, da HQ. Aí já sabe, né? É o Tralhas. É o Tralhas. Fazer o quê? Graças a Deus tá acabando, acho que o vídeo que ele tem. Daqui, se bem que não, ele tem uns 10 anos de limando canal, os né? vídeos do Tralhas, ele voltou, viu? Tá fazendo aí vídeo. Caramba. Acho que ele tem uns 10 anos de canal, então é foda.